mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé, que quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje nós vamos tratar desse tema que você viu aí. A Bíblia, o Concílio de Jerusalém, proíbe Thiago Lima de ensinar o que ele ensina. E você vai descobrir o porquê ou os porquês nesse vídeo. Antes eu gostaria já de pedir para você se inscrever e ativar o sininho de notificação com todos. Assim o YouTube lhe avisa quando chegar vídeos novos. Também quero pedir para você deixar seu like para que a plataforma veja que é relevante e possa recomendar a outras pessoas. E compartilhe, porque o que você vai aprender é bênção. E sem demora, segue o vídeo. Ver isso mais pra frente na carta aos Hebreus, isso vai ficar muito claro ainda nesse vídeo aqui. Cristo, ele veio contra o sistema religioso judaico. Bom, logo de início eu já quero destruir essa falácia dele de que Jesus veio para destruir o sistema judaico, o sistema religioso judaico, entre aspas. Você vê, né, em Marcos a mulher do fluxo de sangue tocando em Jesus. Tocando onde? No manto. Você sabe que manto que era esse? Era o talit, o manto de oração dos judeus. Então isso mostra que Jesus era extremamente zeloso pelas tradições judaicas. Não por acaso ele era chamado de rabi, de mestre, tá certo? E na pontinha do talit tinha o tiz-tiz, é esse aí, essas franjinhas, esses nozinhos que tem, que representam os 613 mandamentos do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento, tá certo? Então, logo de cara, já vemos uma tremenda ignorância por parte do senhor Thiago Lima. É só você ver, por exemplo, que ele foi circuncidado, tá certo? Os irmãos de Jesus também levavam o nome dos patriarcas fundadores de Israel. Isso mostra o alto grau, o apreço que os pais de Jesus tinham pelo judaísmo. Então é uma tremenda, uma bobagem, né? É coisa de alguém que conhece muito pouco das escrituras, nem deveria estar ensinando. Esse já é um dos motivos pelo qual ele não deveria ensinar, mas ele não está nem lá no concílio. Isso daí é por minha conta. Segue o próximo vídeo. Cristo ia totalmente contra as práticas judaicas, as práticas religiosas. Ele estava indo contra a prática do sacerdócio físico. Ele estava indo contra a prática do templocentrismo. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho do porquê que se teve concílios durante muito tempo no decorrer da história da igreja, tá certo? Teve vários concílios. Como muita gente não considera outros concílios que não estão na Bíblia como sendo inspirados ou legítimos ou verdadeiros de Deus, então vamos falar do concílio de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15. Qual foi o motivo do concílio de Jerusalém? Vamos lá, ó. Tá vendo aí na tela? Olha lá, ó. Então alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Então você nota que alguns da seita dos fariseus começaram a dizer que era necessário circuncidar. E aí Paulo olhou aquilo e falou: não, Jesus nunca pregou isso, né? Isso está errado. E aí a Bíblia diz que não houve pequena discussão. A discussão foi grande. Que tipo de discussão? Do tipo debate teológico. E aí eu já aproveito aqui até para me defender, porque quando eu falo as coisas aqui, as pessoas começam a criticar: mas Medeiros, você fica com contenda, Medeiros isso, aquilo, Medeiros aquele outro. Olha aqui, Paulo, a discussão não foi pequena. Você compreendeu o que está escrito aí? Você entendeu por quê? Porque estavam disseminando heresia, e quem é homem de Deus deve calar quem está falando heresias. Isso é fato. E eu disse para uma outra pessoa aqui do canal, falei: olha, isso é uma guerra espiritual. E a guerra muitas vezes não é bonito de se ver, mas ela se faz necessária. Então eu já estou até me defendendo, tá certo? Bom, como eu disse, houve muitos concílios na história e todos eles, o motivo era o seguinte: heresia. Entrou heresia, tem que ter concílio, tá certo? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Paulo então disse para eles: olha, é o seguinte,
Então o que nós vamos fazer? Nós vamos descer para Jerusalém e lá nós vamos resolver essa questão. Então você nota que a questão é levada para quem? Para Jerusalém, onde estava Pedro e Tiago. Por quê? Porque Pedro, Jesus disse: eis que sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja edificada em Pedro, foi Jesus que falou, não foi eu. Não é o Tiago Lima, não é o desigrejado, não é o fulano A, B ou C que vai contestar o que Jesus falou, tentando precariamente usar Mateus 23. É a vontade de Jesus de colocar Pedro como seu sucessor, como líder da igreja, que depois, posteriormente, foi Tiago que presidiu em Jerusalém. Mas nesse momento, Pedro. Então a questão foi levada a quem? A Pedro e Tiago, que eram os apóstolos. Paulo falou: nós vamos levar lá para os apóstolos. Nós vamos ver o que ele acha dessas doutrinas estranhas que vocês andam pregando. Então, desceram até Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Paulo deve ter desanimado, porque segundo a Bíblia, chegou lá, tinha mais gente pregando que havia necessidade da circuncisão. Paulo deve ter pensado: nossa, mas tem mais gente. Eu pensei que era só esse povo aqui, mas tem mais, deve ter um monte, né? Já vem aquele desânimo. Por quê? Porque o cara vê. Então, eu muitas vezes, quando eu vejo um montão de gente, quando eu faço as minhas postagens no Facebook falando, tem hora que você fala: nossa, não tem pouco, né? Tem muita gente. Contudo, nossa função não é olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Deus falou para Josué: não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Medita nesse livro noite e dia, faz o que você tem que fazer, leva o povo para a bênção e acabou. E o resto é comigo. Como ele falou também com Jeremias: abra a tua boca e eu falarei por ti. Então, é isso mesmo. É isso que eu estou fazendo e é isso que eu pretendo continuar fazendo. Então, vamos continuar aí. Agora, olha só para você ver. Houve o parecer, no decorrer do concílio, houve o parecer de Pedro. Pedro deu o seu parecer com relação à situação, e a palavra final, com certeza, é de Pedro. Embora você nota que os presbíteros da igreja, reunidos com a igreja, todos tomam a decisão em conjunto, tá certo? Todos tomam a decisão em conjunto. Mas quem preside, quem lidera, são os apóstolos. Então Pedro dá o parecer dele, dizendo: olha, não tem nada a ver esse negócio de circuncisão, desculpe. Não tem nada a ver essa doutrina. Essa doutrina, Jesus nunca pregou. E nenhum dos apóstolos ensinaram para os seus discípulos. Os apóstolos, eles iam formando discípulos, separando discípulos. E eles nunca ensinaram isso. Tanto que olha o que está escrito aí no versículo 22 de Atos 15. Ó. Então, para seu bem aos apóstolos e aos anciãos, dependendo da tradução da presbítero, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé. Então, quem separa, quem elege é a igreja. São os ministros da igreja que separa. Quem que enviou ou separou o Tiago Lima? E aí, quando eu falei isso em outros vídeos, nossa, mas o Medeiros é arrogante, o Medeiros, ele se sente superior. Nossa, mas o Medeiros, eles falaram tanto. Tá aqui, ó, contesta agora. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não é por arrogância, ou porque eu soberbo, ou porque me acho melhor. Porque se eu tivesse arrogância e me achasse melhor, eu não estaria nem aqui falando pra vocês. Eu simplesmente falava: cada um segue seu caminho, quem quiser ir pro inferno vai, eu nem ligo. Não, é justamente ao contrário, por não ter soberba, por não ter arrogância, é que eu venho aqui pregar pra vocês, porque amo cada um de vocês em Cristo. E tô vendo as pessoas caminhando a passos largos rumo ao inferno. Então, primeira coisa que você vê, um dos motivos, o primeiro motivo, eu vou falar o segundo motivo daqui a pouco. Sabe qual é? Nem separado o Tiago Lima é. Lá em Pedro diz que todos nós somos sacerdotes, isso está correto. E todo mundo pode e deve pregar Jesus Cristo. Agora, uma coisa é você pregar e testemunhar, dizer que ele cura, salva, que ele transforma, que ele preparou o lugar no céu, que ele morreu na cruz por você. Outra coisa é você querer dar um de mestre e ensinar, sendo que para começar nem separado você foi para isso. E claramente também dá para ver que o conhecimento é mínimo para fazer isso, tá certo? E nós vamos ver aqui
um segundo motivo pelo qual ele não pode pregar. Ele não pode ensinar o que ele ensina. Roda o vídeo aí. Um vídeo totalmente explicativo sobre Jabulon, que é Javé, o anjo Javé, aquele que se encontrou com Moisés na sarça ardente e passou várias instruções ao povo hebreu enquanto eles estavam no deserto. Perceba lá, leia novamente em Gênesis, em Êxodo, que não era o próprio Criador, e sim um anjo, ok? Anjo que fez coisas e passou coisas a Moisés, meio que incoerentes às verdadeiras coisas do Criador. Um anjo que pedia sacrifícios de animais, um anjo que pedia a construção de um local físico, e um anjo, assim como Salomão, declarou ali para todos, um anjo que vivia nas trevas. Você viu o que ele acabou de dizer aí? Que quem deu a lei a Moisés foi Satanás, foi o diabo. Agora, olha o que está no versículo 24 de Atos 15. Olha só, visto sabermos que, dentre nós, que saíram, né, eu estou pulando aqui porque está em colchetes, visto sabermos que algum dentre nós, sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras e transtornado a vossa alma, sem nenhuma autorização. A quem Tiago estava se referindo? Aqueles que pregavam a circuncisão. Ou seja, nós não autorizamos, nós não demos tal mandamento. Eles estão pregando isso por conta deles, nós não autorizamos. E eram os apóstolos que davam ou não autorização. Sabia disso? Os apóstolos basicamente pregaram o evangelho. Eles pregaram o que Jesus pregou. Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ponto. O que os apóstolos fizeram? Foram e pregaram o evangelho. Aí eu lhe pergunto, qual apóstolo disse que quem deu a lei a Moisés foi Satanás? Você viu alguém falando? Quando que Jesus disse que quem deu a lei a Moisés foi Satanás? Você viu Jesus falando isso? Qual pai da igreja? Orígenes, Inácio, Tertuliano, Ambrósio, Atanásio, Policarpo, qualquer um, Agostinho, qual deles disse que quem deu a lei a Moisés foi Satanás? Tem? Qual concílio fora de Jerusalém disse que quem deu a lei a Moisés foi Satanás? Tem? Não tem? Então ele está sem autorização e por conta própria. Ninguém deu esse mandamento para ele. Ele está por conta própria. Vocês estão entendendo? E o que Paulo disse? Ainda que um anjo do céu venha e pregue um evangelho diferente do que eu tenho lhe pregado, que seja maldito. Quando Paulo disse que quem deu a lei a Moisés foi Satanás? Tem? Não tem. Então, quando uma pessoa prega aquilo que os apóstolos não pregaram, que os pais da igreja não pregou e que Jesus não pregou, na sua opinião, ele é maldito ou não é? Então tá aí. Eu provei por A mais B que o Concílio de Jerusalém proíbe Tiago Lima de ensinar. Agora, você quer continuar seguindo o herege, é por sua conta e risco. Depois não vai dizer que Deus não te avisou. Olha, gente, eu fico por aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu.